E aí, Liana? Ai, glória a Deus. Misericórdia. Liana, Misericórdia. olha, eu acho que está dando duplicação de voz. Eu vou te apresentar mais uma vez e aí eu fecho aqui o meu microfone para não tá, porque você tá vendo aí, né? Sim, A peleja que tá. sei. É, Nossa. meninas, vocês sabem que a Liana Linda Leoa já é minha amiga do céu, vocês já conhecem, né? E a Liana, ela carrega uma unção muito especial, porque eu creio na unção que Deus tem trago na vida dela. Lógico, nós estamos aí num processo de cura também, excluindo ele, né? E a Liana tem sido uma bênção também nas nossas vidas. E é como eu disse aqui no início, por isso que eu não quero que essa live caia, porque eu comecei falando dele, né? Que é um filho aí da Liana, né? Ela já tem alguns filhos, esse é o mais recente. E eu creio que o Senhor já está gerando um próximo, já está sendo aí, ó, gerado nesse útero profético, né? E, e por que que eu, né, tenho convidado a Liana? Primeiro porque é um assunto que vira e mexe a gente está sempre tendo que relembrar, né, Liana? A Liana até vai falar um pouco. Hoje mesmo eu estava até falando isso com uma paciente, né, sobre a manutenção terapêutica. Mesmo quando você termina o seu pacote, é interessante, né, ter pelo menos uma vez por mês uma manutenção terapêutica. Igual quem vai no cabeleireiro, retocar a raiz, retocar a tinta, e é assim. E dentro desse Filho da Liana, né, que é esse livro, nós temos aqui não só o testemunho da Liana, mas nós também temos aqui chaves que mudam a história. Eu conheço aí do Brasil fazedoras de história, tem algumas aqui comigo, tem algumas que já fizeram estudo dirigido, fizeram juntamente com as suas amigas, e há testemunhos, não só da Liana, que sabe disso que eu estou falando, mas eu também, como fazedora de história. E aí, e por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um presente principalmente para você que está aqui conosco na Europa. Então, assim, eu quero muito dar oportunidade para a Liana, porque eu respeito, tá, Liana? E eu honro a unção que está sobre a sua vida, minha amada. Amém. Eu honro e respeito a unção. E eu não estou falando isso porque eu sou uma sanguínea e quero relacionamento. Eu sou uma sanguínea controlada pelo Espírito Santo, então eu falo isso no temor do Espírito Santo. Estava aqui orando, né? Até te mandei uma oração, mas porque eu estava aqui orando, tirei um tempo para orar, né? Só que a gente sabe que as feridas, quando a gente fala de feridas, né, emocionais, é feridas da alma. É a nossa criança interior e tudo que o inimigo quer, nos manter ali em cárcere emocional. Porque é Amém. algo tão invisível, mas se torna tão visível no nosso comportamento que Satanás ele se alimenta disso. E por isso eu honro a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui agora com a Liana. Sejam todas bem-vindas, fazedoras de história. Vi que até a Mônica. Ei, pastora Mônica, que bom que você está aí, de Portugal para as Nações. E aproveite enquanto a Liana já vai estar falando, mande para pelo menos 3 amigas suas, amadas, porque será algo muito profético. Liana, seja muito bem-vinda. Eu já estive orando aqui no início, só para a gente ganhar aqui tempo, porque você está vendo aí o Sim, Instagram fazendo as graças dele. Seja sim. bem-vindo, você sabe que eu te amo. Amém, amém. Gratidão. Vamos então, inicialmente cumprimentar, né? Agradecer o convite da pastora Shirley, né? Essa amiga do céu que Deus tem me presenteado. Agradecer a todos vocês que já estão aqui, né? Nos assistindo, nos acompanhando nessa live, distantes fisicamente, mas não distantes no coração, né? Conectadas. E dizer que é uma honra sempre estar aqui falando, e eu amo falar sobre isso, das feridas da alma, das feridas emocionais, como outros autores citam, mas são feridas, são dores que carregamos ao longo da nossa vida e que a grande maioria delas iniciaram ainda na nossa infância e às vezes ainda no ventre da mãe. Este livro, então, como a pastora Shirley falou, então ela me convidou já há alguns dias, porque o livro já chegou na Europa, né? Ele já está em 5 continentes, 5 países, né? E está lá na Europa, então é uma alegria muito grande, é o propósito, realmente a promessa de Deus se cumprindo, né, sobre o propósito deste livro, que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o propósito que Deus tem sobre tudo isso que está escrito, porque eu nunca imaginei escrever, nunca imaginei ser escritora, e Deus pegou uma improvável, uma mulher que buscou a cura nele, né? Decidiu um dia buscar conhecimento, fazer cursos, mergulhar para começar a tirar as vendas dos olhos, porque até então eu nem sabia que eu tinha tantas, e nem sabia que eu era ferida. Fui saber quando eu comecei a mergulhar no conhecimento,
E a partir de tudo isso, eu comecei a viver um processo de cura e chegou um momento em que Deus usa a pastora Shirley e outras pessoas para falar, para mim colocar minha história num livro. Ela é uma história, então este livro, na verdade, ele é um livro onde ele relata a história de vida de uma pessoa que sou eu, onde eu relato as feridas emocionais da infância, as feridas da minha alma que eu carreguei por tanto tempo que eu não tinha a menor consciência disso. E, então eu falo sobre essas feridas, as 5 principais que os autores citam, e em cima dessas feridas o Espírito Santo foi me mostrando tudo aquilo que eu devia falar. Então, quando eu falo da ferida de rejeição, eu falo de todas as experiências de dor que me fizeram sentir rejeitadas na minha infância. Quando eu falo da ferida da humilhação, o Espírito Santo me fez lembrar de todas as vezes que eu me senti humilhada diante de pessoas, diante de crianças, por parte, né, dos meus pais, professores, vizinhos, colegas, pessoas mais próximas. Quando eu falo da ferida do abandono, eu cito também as situações, as circunstâncias que me senti abandonada. Quando eu falo da ferida da traição, eu explico o que é a ferida da traição e eu relato uma história que me aconteceu e que me marcou profundamente. A ferida da culpa e da humilhação, da injustiça. Então, ele é um relato de uma história de vida. E quando Deus testificou no meu coração, porque eu fui buscar em oração e Deus me revelou, realmente era para mim escrever este livro, ele me deu um sonho muito profundo, assim, me mostrando o que eu deveria escrever. E eu entreguei, então, tudo a ele. Disse, Senhor, mas eu nunca escrevi um livro, eu não tinha a menor noção, nunca tive interesse, né? E aí o Senhor me disse, começou a me mostrar, e ele me dizia que através da minha história, que parece tão simples, tão comum, não tem nada de muito extraordinário, e eu tenho certeza que aqui tem gente com histórias, com experiências de dor muito mais profundas, mais traumáticas do que eu. Mansa, foi ali que o Senhor me disse, Liane, porque a tua história parece ser tão assim, sem graça, tão comum, que muitos irão se identificar com o teu relato. E realmente é isso que a gente vê. As pessoas começam a ler e se identificar, meu Deus, mas isso eu também vivi. Eu vivi algo parecido. Por que eu falo isso, amadas? Porque ao longo da minha vida, eu trabalhei 33 anos como enfermeira, cuidando de pessoas, cuidando físico das pessoas. E eu era uma pessoa ferida emocionalmente, com feridas na alma, e eu não tinha a menor consciência disso. Eu achava uma pessoa muito, digamos assim, perfeita demais, inteligente, tinha um bom emprego, um bom salário, amigos, uma posição. Mas eu não tinha a menor consciência, porque até então eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha, né? As lives mesmo começaram a bombar depois da pandemia, né? Então, naquela época, eu buscava conhecimento na área da enfermagem, ia fazer curso e eu era uma expert no assunto, assumi posição de gestão, enfim. Mas eu era uma pessoa ferida e eu não sabia. Aí eu tinha problemas nos relacionamentos, em casa, com meu esposo, com meus filhos, na minha família, no trabalho, e achava que era tudo normal, porque afinal de contas, né? Todo mundo é assim. Só que há 7 anos atrás eu me aposentei na enfermagem. E aí eu comecei uma segunda etapa da minha vida e eu comecei a orar e pedir ao Senhor o que ele queria de mim a partir dali. Porque eu me achava tão jovem que eu não tinha a menor noção do que eu iria fazer. E Deus me conduziu a começar a estudar e fazer, então, várias formações na área do desenvolvimento humano. Eu fiz vários cursos de coaching, master coach. A partir dali, fiz várias e várias formações, coach emocional. Fui fazer coach cristã, master coach cristã, mentorias. E aí, nesse processo, já no início do processo ali, quando os primeiros cursos, quando eu fui estudar sobre crenças limitantes lá no coaching, eu disse, meu Deus do céu, eu vi que eu não me conhecia. E eu comecei a me identificar quantas crenças que eu carregava. Mesmo assim, externamente, assim, bem vestida, bem, né, no salto, bem posicionada em várias áreas ali. Mas no emocional, e aquilo que eu carregava, só eu sabia. Né? Aquelas crenças que a grande maioria das pessoas tem e que não sabem.
E aí muitos acham que a autoestima é a pessoa se arruma bem, é ficar cheirosa, é ficar bonita, mudar a cor do cabelo, cortar cabelo, trocar de roupa, comprar roupa de marca, comprar bolsa de marca, e não tem nada a ver com isso. Autoestima é sobre o valor que nós reconhecemos em nós, e não naquilo que as pessoas acham ao nosso respeito. E aí, inclusive, quando eu saí do meu trabalho, tinha uma funcionária que me disse: nós vamos sentir falta da Liana desfilando os modelitos aqui, porque eu sempre fui muito bem apresentada. E era essa assim, como as pessoas me viam como uma pessoa muito bem resolvida. E é assim que as pessoas ali fora demonstram e acham que são. E eu não tinha a menor consciência, eu achava que aquilo que eu fazia era certo. Enfim, eu sei que eu estou falando aqui com várias pessoas que talvez agora a chave vai virar, vão começar a se identificar. Só que quando eu comecei a estudar e a identificar, eu fiz uma ferramenta, eu lembro logo no início da formação, que era para identificar o meu estado atual em 12 áreas da minha vida, e com perguntas fortes, perguntas poderosas, perguntas de coaching, né? E ali começou a virar uma chave. Eu me identifiquei e me disse: meu Deus, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Aí que eu fui ver as notas que eu tinha me dado, assim, no relacionamento, no emocional, no espiritual, no profissional, no intelectual, no trabalho, nos relacionamentos com amigos. Eu fui ver, eu digo: meu Deus, eu não sou quem eu pensava que eu sou. E ali eu decidi mergulhar e buscar conhecimento para identificar, afinal de contas, quem é a Liana. E só que quando eu me aposentei, que eu saí, né? Eu saí, larguei meu crachá da enfermagem, eu comecei a entrar, depois que eu curti aquele momento de aposentadoria, viajei, eu sempre digo, eu viajei, coloquei minha casa em ordem, organizei. Aí começou a bater algo que eu não conseguia, eu não ia mais para o trabalho, eu não era mais enfermeira. Então agora quem eu sou? Porque eu me escondi atrás de um crachá de enfermeira, de chefe, de secretário da saúde, a esposa de um político, enfim. E agora quem que eu sou? E começou a bater uma crise de identidade. E eu creio sim, foi tudo resposta de oração. Quando Deus me coloca nesse universo do desenvolvimento humano, estudando, eu fui estudar sobre crenças, fui estudar sobre criança interior, sobre cura, e eu vi que aí eu descobri neste processo que eu era uma pessoa totalmente ferida. E aí eu comecei a olhar para a minha história de vida e realmente fechava com tudo. Eu era uma pessoa que eu carregava ferida da rejeição desde a infância, enfim, que eu tinha todos os sintomas das feridas emocionais. Só por que eu falo isso? Porque eu sei que a grande maioria das pessoas, eu falo, porque quando eu comecei a falar sobre isso, e eu falava com as minhas amigas, elas sempre achavam que esse assunto era para fulana. Ah, isso aqui é da ciclana, da minha irmã, isso aqui é da minha... Não, é para nós, é para você, para mim, para você. Eu decidi, quando eu comecei a escutar, por exemplo, falar sobre rejeição, eu anotava tudo, eu escrevia, e eu começava a olhar para a minha história. Eu não olhava para a vizinha do lado, eu não olhava para minha colega que tanto tinha me ferido, eu comecei a olhar para mim. E eu comecei a me identificar. E assim, eu mergulhei no universo, eu paguei o preço, eu viajei muito, eu viajava a cada 15 dias, via para Porto Alegre, fiquei 2 anos indo e vindo, quase todo final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, era aquelas imersões de 9 da manhã, 9 da noite, direto. Viajei muito, fui várias vezes, fui 2 ou 3 vezes, acho que 3 vezes para Belo Horizonte, fiz o Moriá lá com a pastora Zenete, que era cura mesmo, e lá, assim, teve um start, assim, quando ela explicou as questões da raiz da rejeição, que eu comecei a me identificar. E aí eu comecei a comprar tudo quanto era livro. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso me trouxe o quê? Clareza, conhecimento. E a partir disso, eu comecei a identificar em mim que eu carregava aquilo. Porque se eu não tivesse buscado conhecimento, estava tudo certo, eu continuava sendo a Liana que eu era, porém, eu não estava vivendo a minha real identidade, quem Deus tinha me feito para ser. Eu vivi uma identidade distorcida por tudo aquilo que eu vivi na minha infância, pela rejeição que eu sofria, traição, humilhação, injustiça, enfim. E me tornou uma pessoa com altos e baixos emocionais, com problemas nos relacionamentos. Enfim, apesar de toda aquela
né, o exterior ali aparentando algo, mas interiormente com sentimentos, né, com baixa autoestima, que eu nunca achava que eu tinha, mas na época, agora eu identifico que sim. Muitas vezes eu não me sentia capaz, mesmo assumindo cargos né, de chefias, mas era aquilo que estava dentro de mim. E tudo isso, quando eu comecei a mergulhar nisso, nesse processo que eu me identificar, eu queria muito ser transformada. Eu queria muito ser outra pessoa, e foi isso. Eu creio que Deus foi me conectando com pessoas, com cursos, com livros. Eu sempre dizia, Senhor, qual é o próximo livro? Qual é o próximo curso? Me conecta com as pessoas certas, né? E nesse processo, assim, das mentorias, Deus nos apresenta, nos conecta, né? Eu e a pastora Shirley, essa amiga do céu, que também ela tem me ajudado muito durante o processo e até hoje, né, no resgate da minha identidade. Ela via valores em mim, potenciais em mim que estavam adormecidos, né? Por quê? Porque eu estava com uma viseira, eu estava com aquilo que Deus tinha colocado em mim, estava abafado pelas feridas que eu vivi. Deixa eu contar um pouquinho só da minha história, porque talvez vocês não estão entendendo, mas, Liana, mas qual é a tua história? Eu vim de uma família de italianos, eu fui a quarta filha, aliás, eu fui a quinta filha viva, porque a minha mãe perdeu o primeiro filho, o único homem da família. Minha mãe casou, em seguida engravidou, ele nasceu prematuro e em 3 dias morreu. Depois ela teve mais 2 filhas mulheres. Depois ela teve mais outra menina que morreu aos 9 meses de desidratação. Veja só, naquela época morreu de desidratação. E depois dessa quarta filha, nasce a Liana, uma gravidez planejada, mas nasce a Liana nesse contexto onde ela perdeu uma filha antes. E há pouco tempo Deus me revelou algo sobre isso também. Enfim, e eu então, fui a terceira filha viva ali, né? Dentro daquela casa, filhos de pais e de mãe. Minha mãe era uma dominante e influente, ela falava bastante, era muito dominante. Meu pai era um fleumático melancólico. Ali já deixo para vocês, então, sem conhecimento, sem, digamos assim, um pouco não tinha conhecimento que a gente tem hoje. Então, digamos assim, eram pessoas muito boas, mas também vieram de lares disfuncionais, feridos, e pelo histórico de vida deles e pelas condições que eles viviam, eles não tinham muitas condições econômicas na época, então minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito, e, enfim, eu nasci naquele contexto. Quando eu comecei a me identificar, e quando o Espírito Santo me trouxe a consciência, eu comecei já muito cedo a identificar que a minha mãe tinha uma preferência pela filha mais velha. O meu pai tinha uma preferência pela filha do meio. E eu, então, brigava ali por querer atenção. Então, o que a Liana era taxada do quê? A hiperativa, a inquieta, a medonha, enfim. Imagine todos os adjetivos que eu recebia. E eu fui crescendo nesse contexto, assim. E o que uma criança que vê que a mãe prefere uma, o pai a outra, ela vai se sentir o quê? Rejeitada. Ela vai fazer de tudo para chamar atenção. Eu era aquela criança inquieta, que eu aprontava todas. E quanto mais eu aprontava, eu apanhei muito do pai, da mãe, de vara, enfim, de várias coisas. E eles tinham o costume, por repetindo o padrão, de dizer muito palavrão, lançava muita palavra, aquilo tudo foi me ferindo. Então, eu relato no meu livro a ferida, a rejeição por essa questão onde eu me sentia rejeitada, porque eu não me sentia pertencente, na verdade. Hoje, assim, com o conhecimento que eu tenho, eu posso dizer que eu não me sentia pertencente àquela família, querendo que eu brigava por espaço, e quanto mais eu aprontava, mais eu apanhava. Aí eu relato a minha ferida traição, que a traição, na verdade, na infância, é quando os pais te prometem algo e não cumprem. Bom, mas antes disso, eu quero fazer um parênteses aqui. Tudo que eu vou relatar aqui, eu não estou aqui para acusar meu pai e minha mãe, ok? Sempre deixo bem claro nas minhas falas, nas minhas palestras, enfim, por onde eu vou, eu falo. Eu relato para trazer uma consciência, porque eu sei que a minha história vai identificar com a sua, mas em momento algum estou condenando, porque isso aqui já está resolvido, já está curado. E a minha mãe sabe, meu pai já não está mais aqui, mas a minha mãe já sabe e está tudo certo. E ela entende esse processo. Eu creio que no fundo, claro, que fica, né, um pouquinho
desconfortável, mas ela sabe, eu honro ela hoje, ela sabe que tá tudo bem. Mas eu falo para mostrar. Então, eu relato no meu livro uma história a gente era de uma família pobre, não tinha brinquedo, eu nunca tive nada, assim. E eu queria muito, por exemplo, uma bicicleta. E o meu pai me prometeu por muito tempo, então ele inventou uma história que ele ia vir para a cidade, que tinha um rapaz que ia vender a bicicleta, enfim, ele alimentou algo em mim, só que nunca aconteceu. E isso gera uma ferida que se chama traição. O que isso significa? A criança, quando ela recebe uma promessa e não é cumprida por parte de quem ela confia tanto e que ela ama, que são seus pais, e isso a gente pode estender para avós, para aquelas pessoas que exercem autoridade sobre a vida da criança, gerou uma ferida. E qual é a interpretação que a criança dá? Porque veja bem, a criança ela não tem o intelecto ainda formado para identificar, não, meu pai não tinha condição, ele só me prometeu porque ele queria me agradar. Mas não, o que eu prometi? O que a criança identifica quando ela recebe uma promessa que não é cumprida? Bom, se meu pai e minha mãe, que deveriam me amar e ser verdadeiros comigo, eles não são, então eu não confio mais em ninguém. Então a pessoa cresce não acreditando mais nas pessoas. E isso vai se estender depois no marido, no casamento, com os colegas, com o chefe. Então, e hoje o que mais eu vejo nos atendimentos são pessoas que não conseguem confiar em outras pessoas. E a raiz disso não tem a ver com agora, é lá na infância, nas promessas que não foram cumpridas. Então, eu falo sobre isso também. Eu falo sobre a ferida da injustiça, que são todos aqueles eventos de injustiças que a gente vivenciou, aquela culpa que você levou por algo que você não fez. Então, como eu era taxada, a Liana inquieta, a Liana pronta. A minha mãe disse, tu é sempre a chefe de tudo. Por quê? Porque eu tinha um comportamento dominante. Eu nasci para ser líder, para ensinar, para mentorear, posição de líder, né? E aí, desde pequeno, eu exerci que nasceu, um potencial que já Deus colocou dentro de mim. Então, eu puxava na frente as brincadeiras, era sempre eu era, como diz, a manda-chuva. Então, ia brincar de casinha, eu era a mãe. Ia brincar de médico com as bonequinhas, eu era médica. Bonequinho, o dia que nós pegava espiga de milho e tal, porque a gente não tinha brinquedo. Ia brincar de professor, eu tinha que ser professor. E estava tudo certo com as coleguinhas. Mas aí, sempre que alguém se machucava, quem que levava a culpa? A Liana, mesmo que não tinha culpa. E a minha mãe dizia assim, tu sempre tem que ser a chefe de tudo. E eu acabava apanhando. Então, essas palavras repetidas na minha mãe, além do evento de injustiça que eu sofria, por levar culpa e apanhar e ser repreendida, e ser xingada, humilhada, eu criei uma crença de que ser chefe não é legal. Quando eu comecei a exercer o cargo de enfermeira-chefe na unidade, eu transitava entre digamos assim, entre duas situações. Eu queria ser chefe porque eu tinha potencial para isso. Eu nasci para liderar, né, para ensinar, orientar, enfim, coordenar. Mas tinha algo que eu não sabia que eu tinha, né? Mas era algo que me puxava. Não, ser chefe é ruim. E o que eu fazia? Então, eu oscilava. Às vezes, então, eu acabava sendo autoritária demais ou flexível demais para querer agradar e ser aceita. Então, olha só que loucura tudo isso. E claro que tudo isso eu só identifiquei agora, depois de tudo isso, depois de todo o processo, né? Também eu falo da ferida da culpa, que tudo aquilo me gerava, porque quando eram lançadas palavras, quando eu apanhava, quando eu me sentia injustiçada nas casas das amiguinhas, que eu relato nos livros, na escola, tudo isso a criança acredita que é por culpa dela, porque eu não sou boa. Porque se eu fosse legal, se eu fosse boazinha, ninguém ia me judiar, ninguém ia me rejeitar. Se eu apanhava, eu via meus pais discutindo, a culpa é minha. E é assim com todas as crianças. A criança sempre ela acredita que tudo de errado que acontece na casa, as brigas, a separação, todos os transtornos, é problema da criança. Então eu carregava muito essa questão da ferida da culpa. E claro, e aí assim, claro que para falar sobre isso, nós temos até uma imersão, né, pastora Shirley, né, de 4 horas que a gente fala sobre isso. Então aqui é muito superficial que eu vou estar falando, né? Aí eu falo também da ferida da crítica, da humilhação. São aqueles eventos onde eu me senti humilhada na frente de pessoas, quando meu pai me batia na frente dos priminhos, ou a mãe às vezes me xingava na frente de um colega, enfim. E eu relato isso. Então, essa ferida da humilhação é algo terrível, porque a gente cresce se sentindo sempre inferior aos outros, né?
E aí, então, todas essas circunstâncias, quer dizer, eu falei pouquinho aqui, mas essas feridas, esses eventos que eu falei aqui, as experiências de dor que eu relatei aqui brevemente, impactaram na minha personalidade. É como se tivesse mascarado a Liana que Deus me projetou, me sonhou, me fez para ser. Então, eu me via como uma pessoa incapaz, muitas vezes com medo, com dificuldades, procrastinava, né? Eu era muito vitimista, né? Muito vitimista. Olá, a pastora Juliana chegando, seja bem-vinda, querida. Então eu tinha assim, esse vitimismo justamente por causa de todas aquelas dores que eu carregava e que eu não sabia. Porque a pessoa vitimista, na verdade, existe toda uma raiz lá atrás. E veja bem, quem vai ler meu livro vai entender, eu relato, né? Toda a minha infância, que eu fui uma criança muito doente. E aí isso também sempre foi algo que me rotulou muito, porque todo mundo sabia. Acontecia algo, tipo assim, teve uma epidemia lá nos anos 70 de meningite, a Liana teve meningite. Todo mundo morreu aqui, menos eu. Mas pensa assim, depois nas sequelas que teve um tumor no fundo do olho, então aquilo assim, eu passei minha infância dentro do hospital. E aí vieram os rótulos. Ah, essa é a tua filha doente? Sim, essa é a minha filha doente. Então eu cresci me vendo como alguém doente. Inconscientemente foi a crença ali, ó. A Liana é doente. A Liana é doente. Sim, ela é doente. E aí tinha aqueles, eu via minha mãe chorando pelos cantos. Em uma época, então, tinha um médico que dizia que eu tinha um tumor no olho, como sequela da meningite. E essas coisas eu via minha mãe chorando, os cochichos. E eu me internalizava, bom, eu vou morrer, eu sou doente. E aí eu cresci toda com esse vitimismo, né? Coitadinha de mim, mas eu só sofri, mas eu nem sabia. Enfim, quando eu começo a mergulhar nesse conhecimento e Deus começa a me trazer toda essa consciência, isso, meu Deus, eu comecei a profetizar e dizer, Senhor, eu não aceito mais esse vitimismo, eu não aceito mais essa Liana com essa identidade distorcida. Eu quero, comecei a profetizar, eu vou ser a Liana que eu nasci para ser. Então, assim, tudo partiu de uma decisão de um querer. E aí eu relato, então, tudo isso no meu livro, eu relato as consequências de cada ferida. Então, assim, quem já leu, e eu tive vários testemunhos, inclusive da pastora Roberta Sara, que é uma escritora de nome, escreveu vários livros. O que ela me diz? Liana, eu amei teu livro, parabéns. Não parece que é o teu primeiro livro, porque ele é gostoso de ler, porque quando a gente lê, as pessoas. Primeiro eu trago toda uma biografia sobre as feridas, as consequências. Eu começo falando sobre a criança interior, que são os traumas que nós carregamos na vida adulta, que estão latentes dentro de nós, se manifestando através dos nossos comportamentos. Então, ele é um manual para quem vai ser mãe, porque ele vai ensinar, alertar, opa, isso aqui eu não posso fazer com meu filho. Fizeram comigo, mas eu não posso fazer. E depois ele tem uma segunda parte, onde eu falo de todo o processo, esse start assim que eu recebi, o processo que eu vivi, e eu finalizo ele declarando quem eu sou agora, né? Eu sou uma nova criatura, eu sou filho do Deus Altíssimo. Como é que eu me vejo a partir de agora? Enfim, ele é um livro gostoso de ler. Então, ele é o manual, como diz a Roberta Sara, ele é o manual para as mães, mas ele também ele é algo muito que traz uma consciência para as pessoas, porque elas se identificam com a minha história, ao ponto de dizer, então eu também preciso buscar ajuda. Então eu também vou ver isso, porque eu também passei por isso com algo parecido. Eu também apanhei, eu também ouvi nomes, eu também me senti rejeitada, eu também me senti humilhada, eu também recebi muita promessa, eu também vi meus pais brigando. Então quer dizer que eu também sou ferida. E aqui eu faço uma ressalva. Você que talvez pensa que não é ferida, porque eu falo isso, sabe por quê? Porque eu vi muito isso quando eu falava no início com as minhas amigas. Eu não sou ferida. Ferida é minha irmã, ferida. Não, todos nós somos feridos. Todos nós somos. Então, todos nós precisamos de cura. E agora eu quero falar o seguinte. Então, aqui né, neste livro, então, eu relato todo o processo, os cursos que eu fiz, enfim, as mentorias, eu cito palavras-chave que usaram comigo e tudo. Mas agora eu quero fazer. E aí eu relato realmente que eu vivi o processo, mas o processo não terminou, tá?
ele traz uma clareza, uma consciência para vocês começar a despertar em vocês. Meu Deus, quem eu sou? Quem eu tenho sido? Será que eu sou realmente quem Deus me fez para ser? Ou eu sou essa que eu me tornei por aquilo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha infância? Será que eu me tornei essa pessoa crítica demais, essa pessoa que procrastina, essa pessoa que medrosa, que tem medo de tudo, essa pessoa que não avança, essa pessoa que começa algo e não termina? Talvez por tudo aquilo que você viu lá na infância, tu não é capaz, tu não faz nada direito, tu não vai dar certo. Pelas palavras que foram lançadas sobre você, que distorceu a tua identidade. Você passa a se ver com lentes distorcidas, você se vê como alguém medrosa, como alguém incapaz e como alguém não merecedor. E vamos lá. O que eu quero dizer agora é o seguinte: o processo não terminou e Deus tem me revelado. Então, aqui eu falo, curando as feridas emocionais da infância, minha jornada de cura e transformação. É um livro que eu creio assim que Deus me usou, né, para escrever e usou pessoas, inclusive a pastora Shirley foi uma delas, que dizia: onde a tua voz não chegar, o teu livro vai chegar. Já chegou em 5 países. E eu creio que é só o começo. Porque Deus tem me mostrado que o processo não acabou. Porque todos os dias Deus vai nos revelando algo. E não pense que com você é diferente. Todos os dias, se você se permitir, o Senhor vai revelar o teu coração. Porque o coração, se está falando de alma, porque as feridas são na nossa alma, mas nós sentimos com o coração. E a palavra de Deus diz que é Ele quem sonda o nosso coração. E muitas vezes a gente acha que está tudo certo, está tudo resolvido. E aí eu vou dizer para aquelas que nunca buscaram ajuda e que talvez achem que nunca vão precisar: não, está tudo certo comigo. Olha, eu convido você a olhar para as tuas raízes. Como assim, Liana? Olha para a tua infância. Mas olha mesmo, tu vai dizer: como a grande maioria das minhas crenças, mas eu não lembro nada. Se você não lembra, é porque tem coisa muito séria ali. Que o nosso cérebro ele tem esse mecanismo de colocar lá no inconsciente para nos proteger, para a gente não lembrar, para não sofrer, não sentir dor. Mas reflete, isso não quer dizer porque você não lembra. Eu quero que você também olhe para os seus comportamentos hoje. Quem é você hoje? Como você reage frente às adversidades? Quando alguém não concorda com você? Quando você é criticada? Quando alguém te expõe, como é que você reage? Você é aquela que vive sempre na defensiva? Você é aquela que vive se escondendo atrás do trabalho, atrás do teu crachá, achando que é forte, poderosa, mas na verdade chega em casa, não consegue dormir, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para funcionar. Então eu te convido. Eu não tinha pensado em nada do que eu ia falar. E eu estou falando, eu creio que porque o Espírito Santo está me direcionando e alguém tem que ouvir. Eu convido você a olhar, começar a olhar assim para as tuas raízes, mas antes faça uma oração. Peça ao Espírito Santo de Deus que coloque luz sobre as trevas que há em você. Que trevas, Liana? Sobre tudo aquilo que está dentro de você e você não vê. Eu, por muitos anos, eu andava em trevas. Como assim, Liana? Tu não conhecias? Sim, já era. Conhecia Jesus, sim. Eu já tinha feito encontro, reencontro, já tinha feito libertação, cura da alma. Só que eu só curo aquilo que eu identifico. Não me ensinaram lá no curso de cura da alma que eu tinha que identificar tudo aquilo que eu vivi. Então, curei, mas não curou, não curei nada, né? Só o superficial ali, muito superficialmente. Mas veja bem, quando eu comecei a trazer luz, e eu orava muito: Senhor, coloca luz sobre as minhas trevas, porque é o Senhor quem sonda os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor começou a me trazer consciência as coisas. Não, isso ali que tu tá lendo sobre a rejeição é tu mesmo. Esses comportamentos funcionam, é contigo mesmo. É ali na tua casa, é com teus filhos, aquilo que fizeram contigo, tu tá fazendo com teus filhos e tu não te dá conta. Porque aquilo que a gente mais abominava nos nossos pais, aquilo que mais a minha mãe fazia comigo que eu odiava lá na infância, que me feria, inconscientemente eu repetia, e é assim comigo e é assim com você. São as repetições de comportamentos ou maldições hereditárias que a Bíblia fala. Então, eu comecei a trazer luz sobre isso e Deus foi começando a curar.
E tem muita coisa ainda, gente, amados. Tem muito, é até o último dia. A cura, ela é um processo. Eu aprendi que não se cura assim. Se você pensa que numa live você vai ser curado, que num curso, não, você vai trazer uma consciência para você começar a identificar em você toda a raiz podre. Porque tem algo, conhecemos os frutos pela árvore, né? Se a árvore é saudável, está num terreno bom, as raízes boas, os frutos são bons. Agora, quando a raiz é podre, o solo apodrecido, os frutos vão ser ruins, vão ser podre. E essa raiz, muitas vezes, ali, o solo é o nosso coração, que vai acumulando a rejeição, as injustiças, as palavras que lançaram lá na infância, o pai, a mãe, o avô, os irmãos, a professora. Me sentia muito rejeitada pela professora. Então, assim, ó, o inimigo pintou e bordou na minha vida. Pintou e bordou, porque meus pais não eram cristãos, eram, né, católicos. Então, o inimigo pintou e bordou, e assim, por muitos anos. E reforçando sempre que ele entra através da semente da rejeição, para que nós já crescemos nos sentindo inferior, insatisfeitos, rejeitados, para destruir tudo aquilo que Deus nos fez para ser, para que nós não venhamos a cumprir com o nosso propósito aqui nessa terra. Então nós temos que desmascarar, dar um basta para Satanás chegar. Eu sou quem o Senhor me fez para ser. Então começam a orar: Senhor, som do meu coração, denuncia o meu coração. Como é que é o meu coração? Sabe que nesse fim de semana, eu não sei se a Cecília está aqui, a Cecília Couto, ela veio aqui perto, né? Ela mora a 280 quilômetros da minha cidade, e ela veio aqui pertinho, 1 hora da minha cidade. Ela veio ministrar num seminário de avivamento aqui perto da minha casa. E foi assim, foi bênção do céu, assim, foi sobrenatural. E ela falava muito sobre isso, que Deus tem mostrado para ela que muitas pessoas acreditam que estão curadas, mas é só uma casca. Sabe aquela pus que tem uma ferida, aliás, que tem uma casca, né? E aparentemente tá tudo bem. Não, tá legal. Eu, como fui enfermeira, eu falo isso com autoridade. Muitas vezes chegava o cliente lá para fazer os curativos e é só, claro, com o olhar clínico ali, a gente olhar e dizer: não, mas não tá bem. Ele: não, mas tá bem, não queria deixar mexer. Não, nós vamos mexer sim. E às vezes não dava nem para dar anestesia, tinha que ser no osso, no peito mesmo, porque não pegava, era muita infecção. E aí, às vezes, ali eu e o médico, nós arrancava aquela casca. E quando tirava aquela casca, tinha aquela podridão, tinha pus, às vezes tinha que debridar, tirar aquela carne podre, sabe aquela carne escura que vai morrendo ali? Assim é o nosso coração. E ela falou com tanta autoridade, com tanta propriedade sobre isso, porque Deus tinha mostrado para ela há poucos dias isso. Que muitas pessoas, e aqui eu não vou falar das pessoas do mundo, eu vou falar de pessoas de dentro das igrejas, cristãs, pessoas que estão ali buscando a santificação, querendo ser avivadas. Deus não vai avivar ninguém. A chama não vai descer enquanto o solo ali não for limpo, totalmente limpo. Então foi um momento muito especial, sabe? E ali, quando a gente expõe ali, a gente está naquele ambiente profético, com louvor, com adoração, e a gente rasga o coração na presença de Deus. A gente: Senhor, apresenta o meu coração. E aí Deus começa a mostrar. Então, o meu convite hoje, para você que talvez está ouvindo isso e que talvez acha que nem está fazendo sentido para você. O meu convite hoje é que você, antes de dormir, saia dessa live, que não vá dormir sem antes fazer essa oração. Dobra teu joelho, peça perdão pelos teus pecados e faça essa oração. Senhor, sonda o meu coração, mas me mostra. Porque Deus sonda igual, mesmo que nós não pedimos. Porque diz lá, né? É Ele quem sonda as intenções do nosso coração. Então, peça que Ele mostre para você. Talvez Ele não vai mostrar na primeira vez. Amanhã faz de novo. E te humilha e chora: Senhor. E começa a apresentar diante dele tudo aquilo que não te agrada mais. Senhor, esse sentimento que eu tenho, eu me sinto injustiçada, eu me sinto não amada, aquilo que eu ouvi, aquilo não, sabe? Talvez você não consegue liberar perdão. Vai colocando diante do Senhor tudo isso e pede para Ele te mostrar como está o teu coração. Você quer ser uma mulher usada por Deus, você quer ser uma mulher avivada por Deus. Ele não vai te avivar, ele não vai, até pode te usar, mas não na plenitude que ele quer, não na intensidade que ele quer, porque tu só vai ser extremamente usada quando você estiver assim,
totalmente curada, porque aí sim você vai ter autoridade para falar daquilo que ele fez. Então, peça para ele, Senhor, coloca a luz sobre as minhas trevas, me mostra aquilo que o Senhor vê, me mostra o meu ponto cego, que é aquilo que Deus sabe muito mais do que nós. A gente acha que está tudo certo, mas ele vai mostrar. E aí você vai pedir para ele te curar. E talvez não vai ser de uma hora para outra. O processo, às vezes, demora. Deus não vai revelar tudo de uma vez, né? Porque é um processo. Às vezes, se ele revelar tudo, nós não vamos ter consciência, não vamos conseguir aguentar tudo, né? E assim, por exemplo, ontem, aliás, no sábado, nesse momento ali de pedir, Senhor, mostra, demonstra, foi coisa que Deus me revelou que eu não tinha, quando escrevi o livro, eu não tinha me mostrado. Deus me revelou, por exemplo, eu num bercinho, num quarto semi-escuro, apavorada. E eu pedia muito para o Senhor, né? O que, que era aquilo? Que criança era aquela? Eu imaginei que fosse eu. Então, algo a mais que ainda tem que ser curado ali. E aí eu tive um momento muito especial ontem à manhã com o Senhor, assim, porque eu vim muito impactada, assim, com aquilo tudo, né? Muito mexida. E o Senhor me revelou tanta coisa, menina. Lembra lá no início que eu falei que a minha mãe, eu fui gerada depois que minha irmã morreu com 9 meses. E a minha mãe, mesmo que ela eu fui desejada, ela tinha muito medo de me perder. Ela tinha perdido 2 filhos. Então, e como eu fui muito doente, ela sempre tinha muito medo de perder. Então, eu já fui gerada, o Espírito Santo me revelou ontem isso. Já no ventre entrou o espírito do medo, pelo medo de perder. E isso nenhum profissional vai te revelar. Nenhum livro vai te... É você na intimidade com o Espírito Santo. Por isso que eu disse, o processo não acabou. Deus me revelou tanta coisa e eu não estou autorizada para falar, mas ele já disse. Isso vai fazer parte do Curando as Feridas, parte 2. Que eu não sei quando eu vou escrever, mas já estou assim. Uma pastora Chile profetizou lá no início sem saber disso. A pastora Chile não sabia. Isso, tu vai escrever um segundo livro, dando uma continuidade de tudo aquilo que eu ainda vou revelar. Então, amadas, fica aqui assim, ó, esse incentivo para você. Talvez você ache que está tudo certo, independente do título que você carrega. Peça ao Senhor mostrar o teu coração. Ele sonda e ele mostra, mas ele só vai mostrar se nós realmente quisermos ver. Porque às vezes a gente pede, mas não quer ver. Não, eu quero ver, Senhor, porque eu quero a cura total, eu não quero mais cicatriz, eu não quero mais casca ali, eu quero na cura, na totalidade, como a pastora Shirley diz, para viver a plenitude do Senhor e para que a chama venha e me acenda, para que eu venha incendiar as demais pessoas, as mulheres, a começar pela minha casa, em nome de Jesus. Amém? Amém, Eliana Linda Leoa, eita glória! Meninas, eu creio, né, que quem já conhece um pouco a Eliana sabe a unção que o Senhor tem dado a ela. E a Eliana falou uma coisa aqui que é de fato, né? O Senhor, ele sonda, mas nós é que temos que nos permitir, né? E algo que é tão profético, né? Nós lidamos com pessoas, e boa parte são cristãos, que estão com feridas. Por quê? Porque é a nossa história. É o que nós foi gerado. E se eu não quero tocar, sabe aquelas pessoas, não gosto de falar da minha infância, não gosto de falar da minha história, aí é uma sinalização que você precisa de cura, né? E é como a Liana falou, é um processo, mas para isso nós precisamos nos permitir. Então faça essa oração, né? Como declara o Salmo 139, verso 1, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Vê se há em mim aqui. Peço, Senhor. Algum caminho. É, e eu creio que nós estamos nesse processo. Martin Luther King disse, ainda bem que eu não sou quem eu era, ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas estou avançando. E nós estamos avançando. Nós temos que avançar, porque o Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedoras. Ah, mas por que Ele me permitiu passar tudo isso? Para que você seja a voz profética na vida de outras pessoas. Histórias que curam. Por que a Liana está falando aqui? Porque é uma história que cura. E assim também é na sua história. Nós somos gente como gente, amados. Nós sentimos dores, passamos irritações, agitações. Mas aquilo que Deus tem feito na Liana, lá no sul do Brasil, tem feito na vida de tantas preciosas, o Senhor quer fazer na sua vida. Então, eu quero encerrar falando
o que a palavra do Senhor diz. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça. Né? Antes de nós orarmos, eu quero agradecer mais uma vez a vida da Liana Linda Leoa, a qual eu amo a vida da Liana, ela sabe disso, e respeito e honro. E sabe, Liana, né, desde quando você escreveu o livro, né, o Senhor já vinha falando, e a promessa, né, quando até a Helenice chegou aqui agora, quando eu soube, né, que viria duas amigas dela, eu falei, gente, é uma oportunidade que eu tenho de trazer o material da Liana para a Holanda, porque tem toda uma questão de logística, né? A Liana sabe que por mim eu teria aqui uma caixa já dela, pudesse parar um caminhão, mas não tem como, mais um dia. E nós conseguimos, amados. Então, você que está aqui comigo na Europa, nós conseguimos trazer 10 exemplares desse livro. Então, só tem esses 10. Eu peguei o primeiro ali, está até ainda no plastiquinho, né? Então, se você que está comigo aqui na Europa tem interesse, me mande uma mensagem no direct. Para quem está comigo na Europa para adquirir este livro. E não pense assim que a Liana ou me pediu ou alguém troca. Não, o Senhor colocou no meu coração de abençoar a vida da Liana. E abençoar a sua vida, porque como a Liana falou, é um manual para mães, mas sabe o que o Senhor tem falado comigo, Liana? É um manual para líderes, porque um líder que conhece feridas emocionais, ele vai detectar um discípulo, uma discípula, ele não vai trazer cura, não vai trazer enfermidade, ele vai ser cura na vida de um discípulo, de uma discípula que às vezes está tendo algum comportamento. Ó, um bom presente. Se você já está curada, dá um presente para sua líder, para sua pastora. Ó. Agora, eu que estou aqui no Brasil, pastora, com a Liana. Eu vi que a Rubenice já perguntou, outras meninas. Você que está no Brasil, entre em contato com a Liana, que é direto com ela. Aqui é direto com a gente mesmo. Aqui a gente não tem assessoria, nada, não. Você vai entrar direto na mensagem no direct da Liana. A Liana vai atender você aí no Brasil. E você que está comigo aqui na Europa, é comigo. Combinado, meninas? Eu creio que será bênção. Será bênção. Esse livro tem. Ó, tá até aqui o meu. O meu, Portugal também, com certeza mando para você aí, preciosa. Vou para Portugal, para onde você quiser. E aqui, o meu tá até escrito. Eu vou escrevendo e vou compartilhando com o escritor. Liana, eu quero encerrar falando algo pro teu coração. Enquanto você estava me enchendo, o senhor falou assim: vai lá na. Você tá com o seu livro aí, Liana? Sim. Esqueceu, mas você tá com o seu. Aí o senhor falou aqui comigo, vai lá na última página, 151, dá uma olhada aí. Olha aí. Uau! Não, eu estava aqui, ó, que eu tinha separado algo para ler, aí o senhor falou, vai lá no final. E assim, quando eu terminei de ler o livro, olha o que eu coloquei no meu. Isso aqui não foi hoje, não, tá, que eu escrevi. Isso aqui foi quando eu li, já tem quase uns 6 meses atrás. Aqui. Porque eu sou dessas, meninas. Eu ando com lápis e vou... a sanguínea tem que conversar com o leitor, com o escritor. Aí o senhor falou, vai lá no final, para você. Você entendeu o recado, né? Uau! Vocês estão Aí o senhor falou assim, fala para ela abrir o último a última página. Aí eu fui olhar. Vamos ver quem que quer saber o que está escrito na última página que a pastora Chile. Põe uma Quem quer mãozinha saber o ali, que está escrito na última página, hein? Eu não Quem vou quer? falar. Escreve ali, vamos Quem ver quer saber? quer saber. Quem está interessado em saber o que está na página 151? Eu acho que Ah, ninguém quer saber, então eu não tem, vou falar. querem ser, porque tem um delay, né? Até chegar, né? Ó, tem sim, Liana. Amém. Então eu vou ler para Olha vocês. aqui, meninas. Não é o fim, é apenas um novo começo. Uau! O processo não seria. Liana. Então, vem a Liana. parte 2. É aqui que vai começar o volume 2 aqui. Aqui já está o capítulo do volume 2. Aqui, o senhor falou comigo. Eita, Pega Deus essa tremendo. chave. Eita, Aqui Deus começa o volume 2, ó. Não foi em vão. Você vê que é uma página só disso. Não tem mais nada aqui, ó. Não tem mais nada. Ó. Você estava falando aí, o senhor falou aqui comigo agora. Veio agora. Meu Deus. Deus não para de me surpreender nos últimos dias. Amém. Amém. Talvez assim, a gente já está tão habituado, né, Fala? E não tinha nem atentado. Verdade. Amém, meninas? Então, ó, quem quer, mande uma mensagem para mim, porque eu só tô com 10 livros, viu? Eu creio que vai, ó. Mande uma mensagem aí para mim, que eu vou estar pegando o seu endereço, eu vou estar colocando no correio. Tá bom? Lógico, temos ali, né, um investimento, porque, lógico, eu tenho também que estar investindo na vida da Liana. Mas, olha, eu vou ser bem sincera,
o conteúdo que está aqui, meu Deus do céu. O investimento Não tem que você como faz, eu falo não assim, tem como a gente falar tudo, né? Por causa do tempo, eu não, fiquei aqui não, meio não, preocupada Liana, com o mas eu tempo. acho que você falou necessário e eu creio que é também as pessoas também têm que se permitir, sabe? Exato. É se É. permitir. Então, assim, o Querido, livro está aí, a Liana aí no Brasil vai te mandar, até com uma dedicatória, olha que chique. com certeza. E se permita, faça desse período aquela oração, Senhor, o que tem aqui? Nossa, Né? Como o senhor tem falado, né, Liana? Um vaso. Nós uhum. somos, nós somos a massinha, nós somos o boneco de barro. E ele está aí nos modelando e queremos ser modelada nele. Liana, você pode orar para nós, minha amada, para a gente Sim, encerrar? mãe. Tá? Sim. Guarde isso no teu coração, tá? 151, guarde isso aqui. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo Muito obrigada. precioso, nós te Muito obrigada, agradecemos por essa Jesus. conexão, pela vida da Obrigada. pastora Chile, pelo seu ministério, por tudo que ela tem Oh, representado, pelas pessoas com quem ela tem edificado, pela mensagem e a unção que ela carrega. Eu agradeço por cada uma que esteve aqui nos acompanhando, que esteve aqui compartilhando aqui nessa Vem live, Espírito por Santo aquelas que sobre as irão tuas assistir vidas. posteriormente. Eu declaro Pai, aqui em que todas nome que de irão assistir Jesus. essa live vão ser impactadas, vão ser, Pai, edificadas com esta Em palavra, vão nome de ser Jesus. Em nome chacoalhadas, Pai, vão ficar de com esse desejo, Pai, Em realmente nome de de te Jesus. Da buscar e sede de e te fome, de cura. pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha revelar no coração de cada uma delas, que Sim, Pai, cada em uma nome aqui de Jesus. decida, que venha realmente querer, não, eu quero realmente que o Em Espírito Santo me nome de mostre meu Jesus. coração, porque Em eu não nome de aguento mais Jesus. Em esses nome de comportamentos que eu Jesus. tenho. Em nome Talvez de você que Jesus. acha que está tudo certo com você, faça Ralabaxiandara. essa oração, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto, e que muitas vezes achamos que está tudo certo, mas que não está, porque é o Senhor quem sonda. Então, que o Espírito Santo venha te incomodar, ele venha te lembrar que você precisa fazer essa oração, que você venha querer que ele exponha o teu coração, que ele venha denunciar o teu coração, para que você comece um processo ali de arrependimento e de buscar a cura, que a cura só vem através da cruz de Jesus. Mas talvez você não vai conseguir sozinha, você vai ter que buscar pessoas para te ajudar. Então que você busca os profissionais que Deus tem colocado no teu caminho, pessoas com unção, pessoas cristãs que vêm trazer o conhecimento, aplicar ferramentas, mas também orar por você. Então, em nome de Jesus, Pai, que esta live não seja só mais uma live, mas que seja algo para inquietar o coração daqueles que irão assistir, que ela possa chegar a todas aquelas pessoas, Pai, que o Senhor quer que sejam transformadas por Ti, Senhor, para que o Senhor poder usar elas, Pai, porque o Senhor só vai usar, o Senhor só vai derramar a o fogo nelas. O Senhor só vai liberar essa unção em nelas. Elas somente vão ser acesas depois que elas tiverem um coração restaurado em ti. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que todos que assistiram essa live vão passar por este processo, que tenham realmente, aqueles que ainda não viveram o processo, que venham buscar este processo em Deus, para serem curadas e transformadas, e que através do teu testemunho Deus possa te usar para ser instrumento de cura na vida de outras mulheres, na vida da tua família, na vida dos teus descendentes. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amadas, então, Aleluia. o pessoal aqui do Aleluia. Brasil que quiser o livro, me manda mensagem no direct. Se você vai entrar aqui no meu IG, aqui no Instagram, tem o site ali, mas você pode me mandar, porque às vezes o site ele demora, ele vai cair lá no outro, Eu acho enfim. melhor pelo direct, tá, Eliana? Me manda o Né? seu telefone, me manda o seu telefone ali, a gente combina o valor conforme o local ali, mas não chega a R$ 50 aqui no Brasil, tá? É Tá. 40 e alguma coisa. Tá? Amém. O Já com frete. o correio incluso, o frete incluso. No exterior, claro, é uma taxa maior, por isso que. Mas também a gente tem mandado para o exterior Não, também, sim. Tá. tá? Então, Meninas, amém. Guarde isso no coração, Liana. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida, pela sua amém. disponibilidade em servir o reino, né? Porque eu sei que hoje você tem entendido o seu propósito. Persevere, avance naquilo que Deus já tem te mostrado, né? E lembre-se, não é o fim.
né? O início de um novo tempo, de um novo ciclo sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio, né? Eu creio que não parou aqui. Não é aqui. Tá, minha amada? Obrigada, obrigada por ser essa vulnerável, por nos permitir. E eu sei o quanto também o Senhor tem feito em nós. Por isso que eu louvo a Deus por você, porque eu sei que a sua história é uma história que cura. Amém, meninas? Deus te abençoe, Eliane, abençoe a sua casa com toda sorte de bênção e tudo aquilo que leva o seu nome. Amém. Meninas, faz um print aí, eu vou até tirar aqui os comentários e marque lá aquilo que mais marcou, aquilo que mais falou com você. Tô Marca aqui, eu deixa e eu a ver pastora aonde. Shirley aí. Ó, vamos lá. Né? Amém? Você que foi aí impactada, qual foi a palavra? E você, eu acredito que você já acompanha a Eliane. Se não acompanha, comece a acompanhar, porque aqui está uma amiga do céu também. Meninas, fazedoras de história, gratidão, vocês que estão aí, uma boa noite. Sábado teremos a nossa casa de Isabel. Eliana, um abraço aí para o seu Lourenço, para a Faxinal de Soturno, que nós amamos, essa terra do avivamento. Amo vocês, tá? Beijo. Shalom, meninas. Lembrando que somos herdeiras desse maior amor que existe. Não se esqueçam disso. Shalom, tchau, tchau. Beijo, Liana. Te amo.